Olá, é no mundo da representação que hoje vamos trazer a liderança conversando com a atriz Gigliola Zaccaria. Olá, Gigliola Zaccaria, muito obrigada por fazer parte da campanha Mulher na Liderança. O mundo da representação é um mundo por excelência, de muita magia. Como é que começa a trilhar neste mundo? Bem, falar de representação para mim é falar um pouco daquilo que é um pedaço de mim, porque eu tenho muitas paixões nas artes. A minha primeira paixão foi a dança e é a dança que me leva à representação. Comecei na representação quando fiz meu primeiro casting para o filme O Jardim de Outro Homem, do realizador Sol de Carvalho, isso em 2005. Tive a sorte de ser escolhida para o papel principal e a partir daí apaixonei-me pela representação e tudo o que eu fiz a seguir foi buscar mais conhecimentos sobre representação e mais oportunidades na área da representação. Já se passam 15 anos, mais ou menos, poder olhar para trás e ver o quanto eu aprendi e o quanto também pude partilhar da minha experiência com outras pessoas, né? Porque hoje, felizmente, pude criar uma associação onde, dentro desta associação, posso ensinar representação, posso ensinar dança e passar aquilo que é a minha experiência, o que foi a minha experiência ao longo destes anos. Com o filme Jardim de Outro Homem, porque eu tive a sorte de ter sido nomeada para a categoria de melhor atriz principal no Brasil para o Festival Cineporto. Tive a oportunidade de fazer algumas participações para alguns filmes internacionais de realizadores estrangeiros. Fiz uma pequena participação para um filme de um realizador alemão e depois fiz um outro filme que falava sobre o tráfico de meninas para a prostituição. A Covid-19 chegou e com ela o mundo das artes e letras e não só ficou, de certa forma, modificado. Como é que se fez nesta mudança? Bem, continuo me reinventando porque ainda estamos neste processo de conhecer e de aprender a viver com a pandemia, não é? E não sabemos daqui a quantos anos nos vamos livrar deste problema. Uma das coisas que eu já fazia anteriormente era trabalhar muito com as tecnologias de informação, investir muito no digital. Então, por já ter usado antes da pandemia isso, apenas vim me fortalecer. Não é? Enquanto uns buscavam aprender a usar as tecnologias, então eu já usava com um pouco mais de intensidade. Colocar as peças de teatro, os trabalhos, os vídeos em formato digital, disponível para que os nossos seguidores, o nosso público também pudesse ter acesso. Foi uma das coisas que também continuo fazendo uso até agora. Agora, neste período em que temos muito pouca mobilidade artística, o mais importante para mim é estar em momento criativo. Pensar o que é que a pandemia pode me inspirar ou me inspirar em algo diferente, de um contexto diferente da pandemia, mas pensar em ideias, o que é que eu posso escrever, um texto que eu posso escrever. O momento de depressão que a pandemia me colocou, frustração, tirava-me o sono e eu estava sempre todas as madrugadas acordada. Então acabei escrevendo na madrugada, por isso que ficou mesmo Confissões da Madrugada. Para todas as mulheres do mundo e em particular para as mulheres moçambicanas, artistas, da representação ou não, mas artistas, mulheres fortes, batalhadoras, é que elas sejam líderes, não só líderes dos seus negócios, não só líderes no seu trabalho, mas sejam, acima de tudo, líderes das suas próprias vidas, das suas próprias ideias e das suas próprias vivências.